Bom dia, pessoal. Seguinte, certo? Continuando mais uma aula deste nosso período complicado, enrolado, cheio de tretas, conflitos ideológicos, econômicos, territoriais de nosso lindo Brasil brasileiro. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a balaiada, mais uma das revoltas. Estou procurando lápis aqui para escrever um lindo nome aqui com minha linda letra, certo? Sobre a balaiada, uma das revoltas que aconteceram por aqui pelo Maranhão e se espalhou pelo Piauí. Desde já, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, certo? Acho que a maioria delas, né, tem o contexto social muito forte, certo? Que são as pessoas, o povo, certo? Que moravam nas províncias e que passavam por determinadas situações inaceitáveis, né? Como a miséria, altos impostos, como eu tinha dito antes, nas outras aulas que vocês têm visto, e que no caso a administração, que no caso agora, daqui a pouco vai virar o segundo reinado, certo? Mas estava preocupado mesmo com a governança ou o poder, né? Ou os babão que queriam um novo reinado aqui, do que mesmo com o povo, porque é aquela questão, o que eu digo sempre, o povo pagava altos impostos, trabalhava pra caramba, ganhava um salário de miséria, infraestrutura no Brasil não existia uma administração eficaz, certo? Então essas revoltas explodiram justamente pelo cansaço do povo de viver naquela situação de miséria, abandono e falta de voz, né, de participação política, certo? Vamos embora, certo? Seguinte, a balaiada, ela aconteceu de 1838 a 1841. No meio desse caminho aí, só para deixar mais claro, assim, no meio desse caminho aí começa o segundo reinado, tá certo? Acho que em 1940, uma coisa assim. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha aí, tá certo? Vejam só, certo? Ela começou, assim, digamos assim, as ideias, assim, o pensamento, né, num povoado chamado Vila do Manga, certo? No Maranhão, que passava por uma crise econômica por causa do algodão, que concorria com o algodão produzido no sul dos Estados Unidos, alright? Né? Inclusive essas tretas, assim, essas confusões econômicas entre os Estados Unidos e Brasil referente a algodão, café, açúcar, já vem de um certo tempinho já. Mas isso aí é outras histórias, tá certo? Então é o seguinte, quando essa revolta começou, certo? Entrava em vigor a lei dos prefeitos. O que é que eu estava dizendo? Participação política, né? A visão do governo, como é que o governo estava vendo o povo, como é que o governo ia mexer nisso aí, né? A regência, para ser mais claro, tá certo? Então, né, essa lei dos prefeitos, o prefeito era indicado pelo governador da província, certo? Isso, muitas vezes, contrariava os interesses das elites e da população. Aí você, peraí, professor, você estava falando que era só o povo, você já está falando de elite e tudo mais, sim, mas a questão é, certo? Eu estou falando de povo no geral, mas logicamente que as elites elas tinham interesse em ganhar seus cruzeiros e muitas vezes por conta de impostos ou taxas alfandegárias ou algum
decreto, né, regencial que vinha a ser colocado, né, ou imposto, certo? Então, prejudicava os negócios do pessoal, tá certo? Então, vê só, os porquês, né, o porquê, o pra quê e o pra quem aconteceu esse negócio aí. Veja só, o povo dependia das decisões políticas do governo ou prefeito, certo? Como eu tinha dito ainda há pouco, certo? A miséria extrema, certo? Ou seja, muitas vezes as populações sejam elas periféricas ou ribeirinhas, dependendo da situação de cada província, certo? Viviam em total miséria. Certo? Não existia esse negócio que hoje em dia existe, é salário, é não sei o que, não sei o que. Não, porque o intuito do governo, certo, era arrecadar, certo? E quando o dinheiro chegava lá, não voltava, certo? Parece com hoje em dia. Bom, enfim, né? Aquele negócio, estrada era uma desgraça, esgoto não existia, médico não existia, posto de saúde não existia. Então, o povo estava no se vira nos 30. A economia estagnada, ou seja, parada, travada. Porque neste momento, no caso do Maranhão, que a gente está falando da balaiada, certo? Ou seja, digamos, a maior parte, no caso aí, né, digamos, dos ganhos ou do ganha-pão das pessoas era o algodão. Então, como é que se diz? Só existia uma cultura de plantio, né? Não só uma, mas eu dizendo, digamos, já que a gente está falando do algodão. Então, digamos, não tinha como concorrer de uma certa forma. Porque aquele negócio, a gente tá, século XVIII, lembra o quê? Revolução Industrial, pessoal, certo? Então, ou seja, o Brasil agroexportador, os outros países já industrializados já tinham uma, uma, uma forma de produção diferenciada, certo? Não totalmente, certo? Vamos devagar com o andor, que a gente está no começo das coisas, das grandes revoluções mundo afora, tá? Então, seguinte, certo? A violência policial. Como é que eu vou dizer? Sim, é simples, certo? Ou seja, é aquele negócio, certo? O povo reclama, ou o povo protesta, ou o povo reivindica alguma coisa, a polícia vai lá e ó. Ou seja, ninguém tem. Aquela pessoa não tem ninguém por ela, não tem um advogado, não tem um nome, certo? Um título, certo? Então fica por aquilo mesmo, certo? Muitas vezes, como acontece hoje em dia, viu? Dá uma olhadinha aí nos jornais depois, tá? E para acabar o pacote de maldades, aqui, digamos assim, ainda temos a escravidão, certo? E que quem não era escravo era ex-escravo, certo? E, digamos, tinha saído da escravidão para semi-escravidão. Entenderam, hein? Ou seja, você trabalha para se matar e o cara diz, ó, toma aí, viu? Para você comprar o pão. Né? Vamos aqui na minha colinha. Vamos lá. Então daí vamos entender o porquê dessa revolta, digamos assim, como é que eu vou dizer, ser bem interessante por conta da grande participação popular, certo? Quem participou, certo? Homens pobres, o povo do campo, índios, escravos, quilombolas, ou seja, ex-escravos, ou seja, os caras que fugiram e, digamos, criaram uma comunidade afastada da cidade, afastada dos grandes fazendeiros, das grandes fazendas, os quilombos, certo? Só para dar uma clareada aí, tá? Já falei índios, vaqueiros e artesãos, principalmente os artesãos, porque no caso os caras faziam balaio e tudo mais, e também trabalhavam na agricultura, aquele negócio todo, e por isso chamado de balaios,
e por isso o nome Balaiada, certo? Bom, os caras que estavam por trás dessas ideias, certo? Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, ou seja, Balaio, né? O vaqueiro Raimundo Gomes e Cosme Bento Chagas, ou Nego Cosme, digamos assim, certo? Bom, nos começos, né, veja só o que as coisas acontecem. Como eu tinha falado do sistema de governo, certo? Que não dá o que você quer, quando você reclama pelo que você quer, certo? Você acaba apanhando pelo que você não deve, certo? O irmão do vaqueiro, certo? No caso, né, de Raimundo Gomes, foi preso. Então já sabe o que aconteceu, né? Foi preso, aquele negócio acusado de X, W e Y e foi espancado pela polícia. Daí, em 1938, Raimundo ele invade a cadeia de Vila Manga e liberta seu irmão e outros presos que não concordavam com o governo, certo? E recebe o apoio de Manuel Balaio, que também tinha sido espancado, e inclusive pessoas da família dele. Pessoal, não era brincadeira. Rapidamente, então, depois de começar a revolta, Raimundo, Emanuel e outras pessoas dirigiram-se à cidade de Caxias e tinham, inclusive, um grande comércio, era uma cidade mais desenvolvida. Tomaram Caxias por 46 dias. Nessa revolta, mulheres também participaram, viu, pessoal? Na luta. Os baianos tiveram o apoio de 3.000 quilombolas. Por isso, a importância que essa revolta tem da grande luta popular, assim como eu tinha dito antes. Então, quem vai resolver o conflito? Um rapazinho chamado Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, certo? Que virará daqui a pouco, né, o Barão de Caxias, e mais pra frente vai virar o Duque de Caxias, certo? Já tinha uma grande experiência com a Guerra da Independência e os conflitos da Cisplatina. Então, suas tropas vão pelas principais comarcas, ou vilas, ou províncias, certo? Revoltosas, e cria a divisão pacificadora do Brasil. Ele vai levar paz para aquelas pessoas, certo? Que inclusive suas ações e de seu exército foi extremamente violenta. Por isso ganhou o título de Barão de Caxias, certo? A revolta é controlada, certo? Já, como eu tinha dito antes, já quando Dom Pedro II, com seus 14 aninhos, né, assumiu o trono, que chega a governar, e inclusive ele chega até a comunicar, né, a Dom Pedro II, diz, o negócio lá já foi resolvido, certo? Quem tinha de ser preso foi preso, né? Quem a gente tinha de conversar, nós conversamos, né, bem sério, né? E outros fuzilados, espancados, enfim, esquartejados, para que servisse de exemplo para que aquilo não acontecesse novamente, tá? Mas vamos para frente. Então, inclusive, desse movimento aí vai surgir outro, certo? Que quem escapou, né, das prisões e tudo mais, certo? No caso, os vaqueiros, inclusive, eles vão dar início a outro movimento bem interessante, que é o cangaço. Lembram de algum nome aí? Lampião, Maria Bonita. Lembrar? Pois é, pessoal. Bom, enfim, pessoal, esta foi
A nossa videoaula, eu espero que tenha dado uma luz aí e ajudado vocês a entender o contexto, tá bom? Que é aquele negócio, decorar não tem graça. Beleza? Espero que tenha dado uma luz. Daqui a pouco tem mais que esse período é muito complicado, assim como hoje em dia, certo? E é muito interessante quando a gente faz essas comparações para que vocês entendam melhor o porquê da gente estar estudando isso, tá certo? A complicação que era por a gente ainda não termos um governo fixo, democrático, republicano, tá? Então, vamos embora e etc, e etc, e etc, e etc, e etc. Tchau, abraço. Abraço. Tchau, valeu.